Boa noite, boa noite. Vamos esperando o pessoal chegar. O pessoal está vindo aqui. Você que está assistindo essa palestra pelo YouTube, você doutor, você doutora, que chegou até aqui, eu entendo que vocês já conhecem a necessidade do marketing digital. E o que eu ouço muito das pessoas é o seguinte: ô João, eu procuro na internet, tem muito conteúdo bagunçado. Por mais que eu tento ver vídeos, eu tento ler, eu não consigo conectar. Então você que chegou até aqui, nesse vídeo no YouTube, eu garanto, eu vou te dar uma palestra que eu vou fazer com que você entenda quais os princípios do marketing, como que funciona, e aí sim você vai ter uma visão muito melhor, muito mais ampla para conseguir colocar em prática o marketing do seu escritório, o marketing seu como advogado, o marketing seu como profissional liberal. Então, essa palestra eu estou ministrando aqui no dia 27 de maio para as pessoas que se inscreveram e estamos liberando aqui no YouTube. Eu não sei quando que vai estar liberado no YouTube. Provavelmente a grande maioria das pessoas que está vendo é porque chegou aqui no YouTube e para assistir essa palestra, veio pelas minhas mídias sociais ou pelas mídias sociais da agência Link 14. Então vamos lá, como é que está o pessoal? Então é o seguinte, faltam alguns chegarem e vamos começar, porque, como eu disse, a palestra vai ficar e então assim depois eles assistem e vão receber esse link. Então, pessoal, meu nome é João Corsi, eu sou sócio da agência Link 14, sou consultor em marketing digital, trabalho com marketing já há 20 anos e eu estou no digital já tem 7 anos. E a minha história começou, o meu primeiro emprego foi como telemarketing. E logo depois eu trabalhei numa empresa de pesquisa de mercado. E por 10 anos eu tive uma pequena indústria gráfica, que foi de 2001 a 2011, mais ou menos. E nesse período, eu participei do programa Incubadora de Empresas do Sebrae. E ali foi por 2 anos, foi onde eu aprendi muito sobre empreendedorismo. Nós tínhamos cursos, palestras, treinamentos, consultorias, todos os dias. Então, foi um local, é um projeto que o Sebrae ele coloca para impulsionar esse empresário. E ali eu aprendi mais do que faculdade. Nesse período também fui coordenador adjunto do Núcleo de Jovens Empreendedores do CIESP. E nesse período também a gente dava palestra, a gente organizava eventos filantrópicos, rodadas de negócios. Então foram períodos na minha vida que eu aprendi bastante e que me fez gostar muito do empreendedorismo. Após isso eu fui palestrante, eu tenho registrado até na carteira como palestrante. Eu fiquei por 1 ano com uma empresa de São Paulo e dando palestra. A gente viajava todo o Brasil em empresas, escolas, faculdades, dando palestras. E no final a gente vendia alguns produtos. Foi um período na minha vida onde eu aprendi muito e onde eu evoluí bastante. O que fez eu estar aqui hoje dando essa palestra para vocês, gerando conteúdo para todos vocês. Logo em seguida, eu entrei num portal como analista de marketing chamado Piloto Brasil. E no Piloto Brasil, ele é referência nacional em cursos para pilotos de avião, pilotos de helicóptero. Isso foi em 2013. E foi onde começou a minha trajetória no marketing digital. E ali eu aprendi muito sobre marketing digital, eu praticamente acompanhei o marketing digital nascendo, o marketing digital se desenvolvendo e crescendo. Há cerca de 2 anos atrás, nós montamos a agência Link 14. A agência Link 14 era uma agência especializada em marketing digital. E hoje nós estamos nos especializando em marketing digital para advogados. Então nós temos muitos clientes de todo o Brasil, escritórios de advocacia, advogados autônomos. Eu tenho vários cursos para advogados. Então a gente está vendo que é algo que está nascendo e está crescendo muito. Por quê? Porque até algum tempo atrás, os advogados, a única forma que eles tinham de captar cliente era por indicação. E a internet, o que aconteceu? Ela veio a calhar, porque ela trouxe
a forma do advogado criar seu funil de vendas, de criar um sistema de atração de clientes. Então a gente vai falar hoje nessa palestra sobre tudo isso, sobre atração de clientes, sobre funil de vendas, sobre a jornada de compra e tudo que você precisa saber para entender melhor o seu marketing e começar a pôr em prática, pôr no seu escritório. Muita gente fala, mas João, o que é marketing digital? Olha só, o marketing digital, ele é um marketing. Só que usando as ferramentas e plataformas, estratégias da internet, do mundo digital. Mas os fundamentos, toda a base, você tem que pensar como marketing. Então, hoje, a nossa palestra toda vai ser em cima de marketing e eu tenho certeza que depois de assisti-la, você vai sair com uma visão muito mais clara, com várias ideias para o seu escritório. Bom, sempre quando eu começo, como a gente está falando de marketing digital para advogados, a gente começa fazendo uma pequena análise no mercado. Então, eu peguei uns dados aqui do cenário de 2018 sobre a advocacia, sobre faculdades de direito, sobre bacharéis. E aqui eu tenho dados da OAB e da CNJ. Em 2018, nós tínhamos 3 milhões de bacharéis. Então, 3 milhões de bacharéis nas ruas. Desses 3 milhões, 1.210.000 advogados. 1.210.000. 2 milhões espera-se que tenhamos em 2032. Bom, esses números vocês já sabem, estão cansados de ouvir, mas é só para a gente fazer uma premissa sobre tudo que eu vou falar. 2 milhões... 1.406 faculdades de direito nós temos aí, e parece que está aumentando bastante. Os 113 mil concluíram a faculdade em 2017. Só que 265 mil entraram na faculdade em 2017. E nesse momento, 895 mil estudantes estão na faculdade. Ou seja, vem vindo mais quase 1 milhão de novos bacharéis. Então, muitos já ouviram falar, tenho certeza que ouvem o dia todo sobre a advocacia 4.0, sobre a nova advocacia, e de que o advogado tem que ser um empreendedor. Então, a partir de agora, não dá mais para simplesmente sentar no escritório e ficar esperando por uma indicação. Não dá mais para ficar esperando por isso. Agora você tem que sair para o jogo. Eu costumo falar, no marketing digital, a gente costuma falar que quem vai para o jogo é o gamer. Então, o que seria isso? É aquele que vai para o mercado porque precisa faturar, precisa fazer dinheiro. E o advogado também é um gamer. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é aprender a jogar o jogo. Então, quando eu venho falar sobre marketing, a gente está falando sobre o jogo, ter a visão do jogo, conhecer os recursos do jogo, conhecer as regras do jogo. Porque eu vejo que muitos advogados não têm muito conhecimento jurídico, muito conhecimento técnico, mas essa parte do empreendedorismo, essa parte do marketing ainda está muito, muito deficiente. Então, eu estou aqui para ajudar vocês, para começar a mostrar aqueles que ainda não têm, não conhecem sobre empreendedorismo, aqueles que ainda não têm um conhecimento e não sabem como colocar em prática, porque só ouvem, olha, tem que ser empreendedor, e ainda não tem noção. Então, a primeira coisa para a gente começar a conhecer as regras do jogo, eu quero saber, você conhece o seu mercado? Será que conhece mesmo? Então, por exemplo, quais são as oportunidades no mercado? Porque eu vejo que muitos não veem isso. Eu falo com advogados todo dia, seja pelas mídias sociais, seja por chamada de vídeo, e muitos falam para mim, João, eu vou esperar a pandemia passar para tomar uma atitude. Isso é uma coisa assim que até dói em mim, porque, olha só, muitos advogados, ao contrário, começaram a crescer, viram oportunidades aqui na pandemia, muitas oportunidades trabalhistas, muitas oportunidades contratuais, bancos, direito imobiliário,
E tem gente que ainda estava esperando passar a pandemia, estava em casa trancado, mas não estava tomando nenhuma atitude, nenhuma ação. Como, por exemplo, usar a internet para atrair clientes, usar a internet para conversar com os clientes, para fazer reuniões com clientes. Você não precisava esperar poder abrir o escritório para que você vá lá e atenda o seu cliente, para que você possa faturar. E aqueles que viram isso desde o começo são os que aproveitaram a internet e estão crescendo, aqueles que estão indo para frente. Então, essas regras no mercado você tem que conhecer. Aqui eu trouxe alguns itens que, por exemplo, quais advogados podem ser os seus concorrentes? Concorrente não é todo mundo. Tem alguns advogados que acham que todos os outros advogados são seus concorrentes. Mas os seus concorrentes, na verdade, é aqueles que disputam o mesmo dinheiro com você. Então, também você deve saber quais são aqueles que podem ser seus parceiros. Muita gente faz parceria. Nós vivemos a era da colaboração. Então, ao invés da concorrência, há colaboração entre os mesmos. Então, por exemplo, quem trabalha com... Você tem um escritório que você atende o direito A e o direito B. Mas você pode pedir para um parceiro que chegou um cliente que tinha aquela necessidade e você repassou isso para o seu parceiro. Então você tem que dar bem claro isso. Quem são seus concorrentes? Quem são seus parceiros? Hoje que vivemos a era da internet, eu acho que o mínimo é você ter a consciência de quantas buscas tem no Google. Por exemplo, sobre advogado trabalhista, advogado da sociedade, por exemplo, advogado Campinas, advogado Ribeirão Preto, é por ali que vem as buscas. Ali é a nova lista telefônica. Então é onde as pessoas elas vão lá procurar quando elas sentem uma necessidade. Então você tem que saber qual o tamanho desse mercado, quantas pessoas hoje, nesse momento, estão procurando por advogado. Você está lá, por acaso, se você não sabe nem quantas buscas tem, olha só, o seu concorrente está levando muitos clientes simplesmente pelo fato de você não estar investindo um pouquinho para aparecer quando alguém vai e digita que está procurando um advogado. Como pensam as pessoas que procuram o meu serviço? Será que eu conheço? Você tem que entender como que essas pessoas pensam, como que é a realidade delas, porque só assim eu vou poder oferecer um serviço melhor e estar lá no momento que elas precisarem e oferecer serviço da forma que elas precisam. Então eu tenho que conhecer bastante esse público que é o meu consumidor. A gente vai falar um pouco mais sobre público-alvo mais para frente. E como eles procuram. Então, vamos dizer novamente o advogado trabalhista. O que eles procuram? Será que as pessoas procuram advogado trabalhista? É essa palavra? Ou será que elas procuram, por exemplo, olha, fui demitido sem justa causa, o que eu faço? Meu patrão me mandou parar. Então, assim, por isso que volta naquela, eu tenho que conhecer o meu cliente, eu tenho que conhecer a realidade deles, como eles pensam, para saber como eles procuram. E por que optam pelo advogado A e pelo advogado B? Ou pelo B? Então você tem que saber. Por que, por exemplo, se essa pessoa foi lá, se consultou, ela teve um problema, ela se consultou com 3 advogados diferentes? E por que ela não fechou com esse e fechou com esse? Ou fechou com o C? Porque eu tenho que ter conhecimento disso. Será que era só valor? Será que é a forma como eu atendi ela no meu escritório? Será que é a forma, por exemplo, o fato de eu ter dado uma informação gratuita, sem ter cobrado a consulta, eu ganhei a confiança dessa pessoa? Então eu tenho que entender o que eu ganho, como eu ganho esses clientes, por que eles optam por um e não por outro. Então, muitos chegam para mim e falam, João, mas o que é marketing? Então vamos falar agora um pouco sobre marketing, vamos entrar no universo do marketing. Bom, o que é marketing, gente? Primeira coisa, muitos confundem publicidade com marketing. Então eu vejo o pessoal falando, mas o código de ética e o código de ética ainda estão travados com o código de ética. Olha só, no código de ética, ali fala explicitamente sobre publicidade. Então você fazer
um panfleto, você fazer um outdoor, são publicidades grosseiras que não precisaria nem o código de ética limitar isso, porque não ficaria bem para o próprio cliente. Então, publicidade, o que é? Eu crio um anúncio e envio uma publicidade na revista. Então, isso é publicidade. A publicidade, ela é um braço do marketing, mas ela não é marketing. Ao contrário, o marketing é o que a gente chama, seria a ciência da mercadologia. Então, eu entender todo esse mercado, eu conhecer desde quem é meu cliente, o que ele gosta, como que ele faz, qual é a dor dele, por que ele procura o A e não o B, processo de atração, conversão, retenção, eu tenho que conhecer, porque o marketing é justamente isso. Eu vou criar todo esse processo, desde o atrair até eu fechar uma venda e vender novamente para ele. Então, é conhecer tudo isso, é compreender o mercado e os consumidores para criar relacionamento. E o marketing ele pode entrar em todos os setores da empresa. Às vezes o marketing ele pode entrar no financeiro, ele pode entrar no atendimento, ele vai entrar nas vendas, ele pode entrar na forma como é o processo do serviço prestado. Por quê? Porque o marketing ele é o responsável de atender o cliente, entender esse cliente e fazer com que a empresa ofereça o melhor serviço ou produto da forma como o cliente quer. Então isso é marketing, é criar todo esse sistema. Então, para começar a falar de marketing, existe algo que é bem tradicional. Então, sempre quando a gente fala de marketing, eles falam dos 4 P's do marketing. Mas esses 4 P's, eles são representativos, que, por exemplo, num escritório de direito, o primeiro P, ele é o produto. Então, é o serviço que você vende. Então, aí você começa a delinear seu público. Porque, por exemplo, você vende serviços previdenciários, você vende consultoria empresarial através de uma mensalidade. Então, tudo isso é o produto e a forma como você vende esse produto. E ali você vai definir seu mercado, porque o produto escolhido vai definir com quem você vai concorrer, o produto escolhido vai definir quem são os seus clientes e todo esse mercado seu. O preço, outro ponto que a gente define estratégia, porque esses 4 pontos é quando se começa a falar sobre marketing, os 4 pontos que vai se definir uma estratégia em cima deles. Então, por exemplo, tem empresas que você vai definir uma estratégia de preço. Então, por exemplo, quem são os seus clientes? Meus clientes são pessoas simples, são pessoas trabalhadoras de chão de fábrica, braçais. Então, eu vou cobrar barato, eu vou fazer um preço que seja da realidade desse cliente. Ou não, eu trabalho com tributário, mas só para empresas grandes. Então, a minha estratégia de preço vai ser para atrair os grandes e não os pequenos. Eu não posso cobrar barato porque eu não quero aquele que paga barato. Eu quero aquele que paga caro, porque o meu serviço ele atende com qualidade aquele que paga caro. O próximo é a praça. Então, a praça seria o quê? A localização, seria a própria distribuição, disponibilidade, acessibilidade. Então, por exemplo, hoje a gente numa pandemia, como que funciona? Você era, vamos dizer, um advogado, um escritório de uma cidadezinha de 70 mil habitantes. Anteriormente, ele atendia pessoas dentro do seu escritório, então ele fazia um marketing, ele se anunciava, ele tentava captar clientes ali da cidade dele e no máximo da região. Agora, com todos esses recursos na internet, você pode atender o Brasil todo. Então, a sua estratégia de praça e a estratégia de fornecer esse seu serviço vai mudar bastante, porque você vai começar a entregar pela internet, você vai fazer reuniões pela internet. Hoje as audiências já estão aumentando muito, já estão fazendo audiências online. Então,
essa nova estratégia que você vai ter que começar a pensar, peraí, eu não estou mais preso na minha cidade. A forma de eu captar clientes e a forma de eu entregar esse meu serviço agora ficou muito mais ampla. E o último P, que é a promoção, que é o marketing em si. É a comunicação, vendas, é a forma como você faz com que seu cliente saiba do seu produto, é a forma como que você faz com que o seu cliente compre o seu produto, é a forma com que você convence ele de que o seu produto é melhor do que o seu concorrente. Então, nesses 4 P's do marketing, a gente já começa a traçar uma estratégia. A primeira coisa que se olha são esses 4 P's. Espera aí, qual que é a estratégia de preço, qual que é a estratégia de praça, qual que é a estratégia de promoção. Então, quando a gente começa já a pensar dessa forma, a gente já começa a visualizar um pouco mais. Seguindo em frente, a gente falando de marketing, primeira coisa, a gente tem que ter um plano. Então, por exemplo, João, vamos fazer o marketing no meu escritório. Tá, peraí, vamos fazer um plano de marketing. Nesse plano, vai envolver muitas coisas que a gente vai ter que definir para poder saber a direção exata que vamos correr. Então, por exemplo, eu listei aqui o que eu acho essencial para um plano de marketing, é o que a gente chama de marketing estratégico. Você tem que definir tudo isso, você tem que estar ciente de tudo isso antes de começar a pensar no seu marketing. Então, por exemplo, a primeira coisa é a identidade visual. É a forma como você vai ser avaliado. Eu já cansei de ver, por exemplo, grandes escritórios tradicionais, só que pessoas de outras localizações não sabem. E quando foram ver, eles não tinham Facebook, não tinham Instagram, e um site mais ou menos que ele fez há 5 anos atrás. Isso já passou a impressão para o cliente de que é uma empresa ruim, é uma empresa pequena, uma empresa que não vai atender bem os seus serviços. Então, a identidade visual seria como uma embalagem. É mais fácil um escritório pequeno que investiu muito bem na sua identidade visual, no profissionalismo da imagem sua, ser percebido muito melhor como um escritório grande, um escritório competente, do que aquele que tem um imóvel maravilhoso lá na Avenida Brasil, em São Paulo, mas suas mídias sociais são deficientes. Então, acaba perdendo muito clientes. Por exemplo, um site que não foi criado uma identidade visual, você precisa criar um logotipo com um profissional, algo que tenha um significado, porque o ser humano, quando vê identidade visual, ele interpreta aquilo como subconsciente. Então, não é o João analisando o seu logo, analisando as cores do seu site, as cores das suas mídias sociais, que vai fazer. Não, é o meu subconsciente, é a impressão que aquilo passou para mim e me fez sentir positivo ou negativo. Então, uma coisa que eu falo, invista num logotipo legal, uma agência que ela vai analisar, ela vai estudar, e tudo que tem ali tem um sentido, desde as cores, os formatos, as fontes, as letras, o nome. Faça algo profissional. E com base nessa identidade visual criada, que você vai seguir fazendo todas as outras coisas. Então você vai criar internet, vai criar Facebook, vai criar Instagram, LinkedIn, todo com base nessa identidade visual que você fez. Então, para quê? Para que as pessoas vejam qualquer publicação sua, já identifiquem logo, olha, é do escritório tal. É a mesma coisa no McDonald's. Você vê o amarelo e o vermelho, os arcos amarelos e vermelhos, você já sabe que é o McDonald's. Então, ele já tem uma identidade visual já infiltrada em nosso psicológico. E o que eu falo para vocês é isso. Acho que o primeiro passo do marketing é criar essa identidade visual. O segundo é posicionamento. Então, como nós falamos dos 4 P's do marketing, que já ajuda a gente posicionar. Por quê? Porque ali eu definindo que preço eu quero praticar, qual tipo de produto que eu vou vender, então eu já vou escolhendo quem é o meu público e qual é o meu mercado. Mas a gente costuma falar que
é necessário se posicionar. Então, por exemplo, assim, tá, João, mas o que é se posicionar? Olha só, eu costumo usar o exemplo de, por exemplo, eu vou num restaurante e que lá eles me servem sushi, churrasco e pizza. Para mim é gambiarra. Por quê? Porque eu sei que não tem um sushi man bom lá, não tem um pizzaiolo bom lá e não tem um churrasqueiro bom lá. No máximo é umas senhoras na cozinha fazendo de tudo. Então ali é gambiarra. Agora, se posicionar é o seguinte, olha, esse é um restaurante japonês. Então eu vou lá, eu vou pagar mais caro, porque ele se posicionou, ele deixou muito bem claro isso. E eu estou vendo na internet, tem advogados que já estão se posicionando. Muitos ainda evitam deixar, ainda não conseguem desapegar do escritório full service, ou do profissional full service. O escritório até pode ser, dependendo do número de advogados, mas do profissional full service. É muito mais fácil você crescer, virar referência no mercado, quanto mais você tem um nicho. Então, por exemplo, olha, eu sou um advogado trabalhista que atendo funcionários da construção civil. Pronto, você vai começar a criar uma autoridade nisso, que vai chegar um ponto, automaticamente começam a vir esses clientes para você. E aí é muito mais fácil você ser o melhor advogado trabalhista para funcionários da construção civil do que você ser o melhor advogado. Simplesmente assim. Isso é muito difícil. Então, o posicionamento, tenta definir. Mas assim, quando eu falo posicionamento, eu estou falando assim, na sua comunicação. Então, como você vai falar? Não significa que se aparecer lá no escritório alguém, você não vai atendê-lo. Mas na hora de se comunicar com o público, você precisa se definir muito bem. O outro é a linguagem. Então, eu me posicionei, agora eu preciso falar na linguagem desse público. Eu estou cansado de ver advogados que toda vez que postam, parece que eles estão falando para outros advogados. Então, por exemplo, esse aí que é o trabalhista, que atende funcionários da construção civil. Bom, construção civil são pedreiros, são peões. E não pode esse advogado começar a postar conteúdos falando de acordo com o artigo tal que vai impetrar. Eles não vão entender nada. Você tem que trabalhar a linguagem deles, você tem que falar na linguagem do público que você almeja. Então, você vai falar a mesma coisa. Se você atende empresários, o seu foco é empresarial, obviamente você não vai falar numa linguagem tão simples, mas também não vai falar no juridiquês. Então, cada caso, procure falar na linguagem do seu público. Você vai criar uma conexão muito maior do que você falar numa outra linguagem. Aí entra naquilo que a gente falou no começo. Por que um cliente opta pelo profissional A e não o B? São esses detalhes que você vai se conectando. Então, se posicione, fale na linguagem desse cliente. E para completar esse trio, o público-alvo. Então vamos lá. Quem é meu público-alvo desse exemplo que eu estou dando? O funcionário da construção civil. Ele é meu público. É para ele que eu estou falando. Então eu me posicionei, falo na linguagem dele e escolhi. E o meu público é esse. Então, quando a gente fala de público-alvo, a gente está falando de dados demográficos, de comportamentos, de cultura. Então, você começa a pensar, bom, são pessoas, 60% mulheres, de 25 a 45 anos, mais na região do interior do estado, e são mulheres que trabalham fora de casa e têm, em média, 2 filhos. Então, quando a gente fala de público-alvo, a gente está falando de dados demográficos. E agora, o que é o persona, João? Dentro desse público-alvo, você vai criar um personagem. Então, vamos imaginar, desse que eu falei, olha, a construção civil, o público-alvo é o que trabalha nessa construção civil. Então, eu vou criar o seu Adamastor. O seu Adamastor, ele trabalha já há 15 anos na construção civil. Ele sai todo dia de manhã para trabalhar. Final de semana, ele gosta de fazer churrasco. Então, todo sábado ele se reúne com os amigos para fazer churrasco e jogar futebol.
Ou seja, você cria uma pessoa com uma história de vida, uma personalidade que vai abranger tudo isso do público-alvo. Então, por quê? Porque quando eu for falar, para passar minha mensagem, eu vou falar para esse adamastor. E eu falando para esse adamastor, eu estou falando para o público-alvo total. Então, é por isso que as pessoas criam personas. Por quê? Que existe uma forma no marketing que é os 80%. Fala, olha, João, mas são vários, você fala de público-alvo, que tem que escolher, mas se for ver, é quase todo mundo. Mas eu vou falar, pode ter certeza que 80% do seu faturamento vem de um público mais específico. Pode ter certeza. Então, é por aí que a gente começa a analisar esse público-alvo. Então, lembra, posicionamento, a linguagem e público-alvo. Fecha esse trio de conexão. Muitos acham é difícil no começo. Por quê? João, mas eu vou abrir mão do outro público. Não, você não vai abrir mão. Você só vai direcionar a sua comunicação. É disso que nós estamos falando. Outro também é objetivos e metas. Então, como a gente está falando de plano estratégico de marketing, a gente tem que ter definido a identidade visual, posicionamento, público-alvo, linguagem e objetivos e metas. Não tem plano, não tem estratégia, não tem planejamento, nada, se não existir um objetivo. Então, quer dizer, eu preciso saber, eu quero chegar do ponto A ao ponto B. Se eu não tiver um ponto A e um ponto B, não existe estratégia. Peraí, eu tenho estratégia para quê? Para chegar aonde? O que eu quero? Como que eu vou mensurar isso? Então, esse objetivo ele tem que ser muito bem específico. E para chegar nesse objetivo, a gente coloca metas. E o quê? Que essas metas são cada degrau que eu vou conquistando. Então, comece um plano pelo objetivo. Peraí, eu vou fazer um plano de marketing, mas peraí, eu tenho que saber o que eu quero. Eu vou criar tudo isso para quê? Com foco em quê? E quando a gente fala de marketing digital, então, às vezes um cliente começa com a gente, vai começar as mídias sociais, e ele vai falar, olha, os resultados... E a primeira coisa que a gente pergunta para ele, peraí, para esse mês, o que é resultado para você? É curtida? É clientes entrarem em contato via inbox, WhatsApp? É só comentário, curtida? O que é? É uma venda fechada? O que é resultado para você? O resultado para mim é entrar em contato. Tá bom. O nosso objetivo é fazer com que o cliente entre em contato. Então, todo o restante do marketing vai ser criado com base nisso. A imagem, o texto persuasivo, tudo vai ser com foco na conversão para conduzi-lo a entrar em contato e fazer uma pergunta e dizer que tem um problema. Então, objetivos e metas, isso não pode faltar. A linha a seguir. Produção e análise de dados. A gente costuma falar que não existe marketing sem dados. Marketing sem dados é publicidade, é propaganda, é aleatório. E a internet veio para ajudar muito a gente. Porque antigamente, antes da internet, uma empresa de marketing de verdade saía muito caro. Por quê? Porque só poderia levantar informações do mercado quem pudesse pagar uma empresa de pesquisa de mercado. E uma empresa de pesquisa de mercado era muito caro. Hoje não. Hoje a gente consegue tirar todas essas informações da internet. E aí a gente vai cada vez mais otimizando esse marketing. Então, marketing nada mais é do que captação, análise de dados. Muita gente vem falar, João, mas o marketing, não sei o quê, da publicidade, fala, olha, sinto muito, mas se eu não estiver analisando dados, você não estiver colhendo dados e tomando decisões com base nesses dados, não faz o menor sentido. Então, o marketing, a primeira coisa que tem que pensar é dados, são dados. Muita gente fala, João, mas existe uma fórmula secreta do marketing, porque assim, tem muitos gurus na internet falando, e falam daqui, falam, e faz a gente acreditar que existe uma fórmula secreta. Não existe uma fórmula secreta. O que existe é teste. Eu vou fazer isso, vou colher dados, com base nesses dados, o que eu vou mudar, o que eu não vou mudar? Olha, por esse lado,
eu percebi que mulheres estão se interagindo mais. E aí você vai otimizando cada vez mais. Então, marketing, você tem que produzir conteúdo para produzir dados e analisar esses dados, e com base nesses dados, você vai tomar decisões e vai mudar a rota, vai mudar o planejamento, vai mudar a estratégia e, se precisar, até o objetivo. E outro também fundamental é o planejamento. Então, da mesma forma que não existe um marketing sem objetivo, não existe um marketing sem dados, tem que haver um planejamento. Você não pode acordar um dia de manhã e simplesmente, olha, eu vou fazer uma publicação, vou produzir um conteúdo. Aí volta naquilo que eu falei anteriormente. Espera aí, você vai produzir um conteúdo para quê? Você quer que as pessoas reconheçam a sua marca, quer que ela chegue a muitas pessoas para ficar mais famosa, você quer produzir um conteúdo para fechar vendas, você quer produzir um conteúdo para que leve pessoas para o seu site, você quer produzir um conteúdo para captar e-mails e WhatsApp. Então, todo esse planejamento vai com base no objetivo. Eu tendo um objetivo, ok, agora vamos criar um planejamento para chegar até esse objetivo. Vamos criar um mapa. É a mesma coisa, por exemplo, olha, eu quero ir para o Guarujá. Tá bom, eu tenho um objetivo, você quer ir para o Guarujá. Mas como, João? Não sei. Peraí, como não sabe? Você tem que ter esse planejamento. É diferente do alguém que tem um planejamento. Olha, eu quero ir para o Guarujá, eu vou sair amanhã às 6 horas da manhã, eu vou descer pela Bandeirantes, eu vou parar no Posto Grau ali, chegando em São Paulo, e comer uma coxinha lá, já vai ser por volta das 9 horas. Depois a gente vai descer e vamos chegar por volta das 11, 11h30 lá. Nós vamos no hotel tal, que o check-in é meio-dia, eu já dei entrada. Então, quer dizer, olha a diferença do planejamento. Eu sei tudo exatamente, eu sei o caminho que eu vou seguir, eu sei quanto é de pedágio, eu sei quanto eu vou gastar de gasolina, eu sei onde é o meu destino, eu sei como chegar no meu destino. Então, essa analogia mostra o que é um marketing com planejamento e um marketing sem planejamento. Bom, para começar agora a entrar no marketing digital, muitas pessoas falam sobre a jornada de compra do consumidor. João, mas o que é essa jornada de compra do consumidor? Olha só, eu coloquei aqui o login da Google, da General Electric, porque foi mais ou menos nos anos 2000. Antes disso, antes da internet, como é que era a jornada de compra? Havia um estímulo, então você fazia, por exemplo, uma propaganda na televisão, mas as pessoas não tinham de onde tirar a informação. Então elas tinham que ir lá na loja para o vendedor explicar para elas o que era aquilo direito, se ela ia gostar ou não. E aí, quando começou a internet, as lojas da General Electric ela vende eletrodomésticos, tudo foi no começo dos anos 2000. Eles perceberam que 70% das pessoas que chegavam lá, elas já chegavam sabendo tudo sobre o produto, já sabendo o que queria comprar, quais as especificações, elas já tinham todas as informações. Por quê? Porque a General Electric tinha um site já. Então, o Google viu isso e falou, opa, peraí. E ele foi lá e fez uma pesquisa. É o que ele chamou de Zemote. Então, a partir daí, a jornada de compra começou a ficar da seguinte forma, a partir da pesquisa do Google. Então, a primeira fase, que é o estímulo. O estímulo ele pode ser um estímulo causado ou um estímulo que nasceu da própria pessoa. Vamos dizer, eu estou em casa, vou fazer um jantar, acabou o gás. Bom, houve uma necessidade que simplesmente surgiu e eu fui lá e comprei um gás. Então, houve esse estímulo que foi a necessidade. Agora, por exemplo, você está em casa, você não está pensando em comida, não está com fome, mas você está mexendo no Facebook e no Instagram, vê passando uma pizza maravilhosa e te convidando com uma promoção, com um desconto. Você não estava pensando em pizza, você não queria, mas aquilo lá provocou um estímulo em você. E a partir daquele momento você tomou uma atitude. Então, assim, a primeira fase é o estímulo. A segunda fase, que é a pesquisa, foi a partir desse momento que o Google começou a entender com a internet que as pessoas iam pesquisar antes. Então, a partir desse momento que ele tomou o estímulo, ele foi lá, foi pesquisar no Google,
foi pesquisar nas mídias sociais da pizzaria, se a pizzaria é boa, foi pesquisar no Instagram, procurou mais sobre essa pizzaria, procurou outras pizzarias, comparou o preço. Então, quando ele já ligou sabendo de tudo, já tendo todas as informações, porque está muito fácil as informações. Então, ele já chegou pronto para ir para a venda. Se ele entrou em contato, que é a compra. Então, aqui nesse momento é a forma como você vai fechar o negócio, como você vai abordar o cliente para concluir a compra. E depois dessa compra, vem a fase da experiência. Então, agora com a internet, quando eu compro um serviço, quando eu compro um produto, o que as pessoas fazem? Elas vão lá e vão contar para as outras, vou fazer avaliação, eu vou ou, por exemplo, no aplicativo e falo, olha, gostei, uma porcaria, nota 3, ou vou no Google, ou vou nas mídias sociais do vendedor. E as pessoas vão indicar para outras. Então, tudo isso, ela vai fazer essa avaliação. E com base nessa avaliação, vai definir se ela vai comprar novamente ou não. Se ela for falar bem de você, ela vai comprar novamente, ou se ela não gostou, morreu aí a jornada de compra. O bom é que essa jornada vire um ciclo e continue comprando, que é o que a gente vai falar agora da técnica AIDA. Olha só, quando a gente fala de publicidade, de marketing, de comunicação social, a gente está falando de persuasão. Então, numa outra palestra eu vou falar mais específico sobre isso, sobre copywriter, sobre gatilhos mentais, mas a técnica persuasiva mais antiga que tem é a técnica AIDA. Então, assim, muitos textos, cartas de vendas, publicidade na televisão. A técnica AIDA está em quase tudo que você vê nesse sentido de publicidade e de marketing. Como que ela funciona? Você vai conduzindo a pessoa psicologicamente até a compra. Então, a primeira é o A, que é o atenção. Então, essa mensagem ela tem que chegar numa forma a pessoa que vai chamar a atenção, vai fazer ela parar. Então, por exemplo, eu estou rodando lá as mídias sociais e passa ali, por exemplo, olha, você sabia que você tem direito a receber uma parte do PIS que você pagou em 2008? Olha o que vai chamar a atenção, vai falar, peraí, como é que é? Vou parar para ver. Então, a primeira coisa, chama a atenção, que faz a pessoa pare para a segunda fase, que é interesse. Então, eu vou falar alguma coisa que vai fazer com que ela continue se interessando pelo meu produto. Então, ela parou lá e falou, olha, se você tem menos de 45 anos, você pode... tudo exemplo fictício, tá ok? Se você tem menos de 45 anos, você pode requerer o dobro do seu PIS, é só falar, ainda hoje. Peraí, isso me foi interessante, hein? Como é que é? Eu tenho direito a receber um PIS ainda hoje? Aí eu vou para a próxima fase, que é o desejo. Olha só, imagina que se você receber esse PIS, se você entrar hoje ainda, até sexta está na sua conta. Basta uma assinatura. Então, ela vai dar um desejo, né? Peraí, se eu assinar hoje, até sexta está na minha conta, ela já começou a imaginar esse dinheiro na conta dela. E vai levar até a ação. E no final, você completa com uma chamada para ação. O que você acha de eu passar e eu pego a sua assinatura, a gente já faz isso hoje. Então, só vai dar a opção dela sim ou não. Então, você conquistou ela, chamou atenção, tocou no interesse, criou um desejo e chamou para ação. Então, sempre quando for pensar em estratégia, às vezes, até o textinho do seu post, da sua publicação nas mídias sociais, ela pode seguir esse formatinho aqui. Então, você vai colocar lá um post que, vamos dizer que uma frase para cada um. Aí você já está começando a fazer um post mais persuasivo. Então, a técnica AIDA, eu recomendo que procure saber um pouco mais, que vale a pena. Você já começa a persuadir, a fazer com que as pessoas se interessem e até comecem a tomar uma atitude, uma ação,
que é, provavelmente, chamar você no WhatsApp, ou chamar no WhatsApp do seu escritório, para saber um pouco mais sobre o serviço que você está oferecendo. Bom, agora falando funil de vendas. Então, tudo isso se enquadra nesse marketing. Então, nós falamos da jornada de compra do consumidor, nós falamos da técnica AIDA, ou seja, tudo a gente está conduzindo até uma ação. Então, esse é o famoso funil de vendas. O funil de vendas, o que seria? Eu começar com uma boca enorme para chegar no final, sobrar alguns peixinhos, né? Então, esse funil de vendas, ele começa quando eu tenho que pensar em visitantes, tráfego. Então, por exemplo, como eu vou levar pessoas para o meu site? Como que eu vou fazer com que as pessoas, as minhas mensagens cheguem até as pessoas interessadas, para que eu possa levar essa mensagem com a técnica AIDA nelas? Eu preciso chegar a muitas pessoas, fazer com que muitas pessoas vejam o meu conteúdo, para que eu comece a puxar para a segunda fase, que é lead. Então eu vou lá, eu vou atrair muita gente, seja por Google, seja por mídias sociais, e aí eu vou convidar elas. Olha, você quer saber alguma coisa a mais? Você quer ter uma consulta gratuita? Deixa o seu contato, deixa o seu WhatsApp, deixa o seu e-mail, que alguém vai entrar em contato com você. Então, por quê? Eu preciso pegar os dados dessas pessoas. Só que muita gente ainda chama lead apenas pegar os dados como o e-mail e o WhatsApp. Mas eu chamo de lead também o público que você formou no Facebook e no Instagram. Então, por exemplo, você vai começar suas mídias sociais, você não tem ninguém ainda. Você tem que começar a criar um conteúdo. Por quê? Depois de um tempo, esse conteúdo vai atrair as pessoas certas. E a partir desse momento, depois de um prazo bom, você já tem ali, muitas pessoas já se envolveram com o seu conteúdo, ali dentro do gerenciador de negócios do Instagram e do Facebook, eu consigo falar ao Facebook, eu quero que você pegue todo mundo que já se envolveu com a minha página no último ano. Então, se alguém clicou numa foto, curtiu, compartilhou, comentou, visitou meu perfil, assistiu um vídeo, clicou em algum link, eu quero que você junte todas as pessoas e crie um público para mim. Então, você começa a criar esses públicos. Por quê? Porque daí quando eu for impulsionar, eu impulsiono direto para esses públicos que eu já sei que já tem interesse naquilo que eu tenho para oferecer. Então, com o tempo você vai atraindo pessoas. Muitos viram, poucos gostaram. E a próxima fase que é as oportunidades. Então, eu atraí esses leads, eu tenho pessoas envolvidas, eu tenho uma audiência, eu tenho um balde de pessoas que se interessam pelo meu produto. Agora eu começo a oferecer algumas oportunidades. Olha, eu sei que você gosta, você tem interesse nisso. O que você acha de fazer isso? O que você acha da gente? Você começa a oferecer serviços, começa a oferecer produtos para essas pessoas. E aí, para que elas se tornem clientes. Então, aqui nessa fase é onde você vai fechar a venda mesmo. Então, vamos dizer que começou lá 10 mil, que 1.000 se inscreveram para os seus leads, para que 100 gostaram das suas oportunidades, daquelas que vocês estão oferecendo, para que 10 façam uma compra com você. E aí, a próxima é nutrir. O que seria nutrir? É fechar, tentar vender novamente. Então, fazer com que esse cliente fique num ciclo ali. Então, eu atraí ele, eu trouxe ele virou um lead, ele deu os dados para mim, ele virou uma audiência minha, eu ofereci uma oportunidade e ele foi lá, fez uma compra comigo. Agora, eu tenho que continuar nutrindo esse cliente, eu não posso perder. Então, isso tudo juntando é o marketing inbound, que você sempre ouve falar. O que é o marketing inbound, João? O marketing inbound, na verdade, é um funil de vendas que eu vou, na primeira fase, eu vou atrair, então eu vou investir
a minha comunicação para atrair. Então, às vezes muitos clientes não têm paciência para isso, porque eles querem direto para a venda no primeiro mês. E você tem que passar por todas essas fases para criar esse funil e aí sim, lá na frente, fazer uma venda. Depois é converter. Então, eu atraí, agora eu preciso convertê-los em leads. Eu preciso convertê-los em fãs. A outra fase que seria vender. Eu fazer uma venda, ele fechar comigo, ele virar meu cliente. E depois disso, eu continuar a encantá-lo. É o que a gente chama de upsell. O que é upsell? Eu fazer uma nova venda. Um exemplo de upsell, por exemplo, você vai na loja de roupa para comprar uma camiseta. E aí o vendedor fala, já aproveita e já leva esse cinto, que se levar os dois juntos, ele leva na promoção. Então o que ele fez? Ele fez um upsell. Ele estava vendendo uma camisa e aproveitou e vendeu mais um cinto. E é o que a gente tem que fazer, na verdade, o que a gente procura no mercado não são vendas, e sim clientes. Então, tudo isso foi o marketing inbound. Quais são os 3 tipos de clientes que eu devo focar? Muita gente, às vezes, pensa que só existe um. Na verdade, assim, eu vejo todos fazendo marketing apenas para a ponta da pirâmide, que é o primeiro grupo. O que é o primeiro grupo? São as pessoas que estão precisando do seu serviço e estão procurando o seu serviço. Então, vamos dizer um exemplo no criminal. Olha, o filho da Dona Maria foi preso. Então, quer dizer, ela está precisando e ela está procurando um advogado. E às vezes eu vejo muito marketing e comunicação de escritórios apenas focando nesse grupo aqui. Só que existem mais 2. E o segundo, que já começa a ter um público maior ainda de pessoas que são pessoas que precisam de um advogado, mas eles não estão procurando, estão postergando. Por exemplo, vamos dizer, alguém que tem uma empresa e que ele já está enrolado com a Receita Federal. Ele sabe disso, mas ele está levando, e a hora que explodir eu vejo. Então, às vezes eu falar para esse cara, é uma outra estratégia, uma outra comunicação. Então, veja bem, eu vou ter uma comunicação para falar desse aqui, que é a pessoa que está precisando mesmo. Então, aqui, por exemplo, você tem que estar no Google, esse aqui. Porque essa pessoa ela vai procurar no Google. Se ela estiver precisando, ela vai procurar um advogado. Esses 2, aí já começa a trabalhar uma outra estratégia. Aqui a pessoa, ela precisa de um advogado, mas está enrolando, está postergando. E o último grupo, que é o grande oceano azul, que é pessoas que não estão precisando de advogado ou não sabem que precisam de advogado e também não estão procurando. Por exemplo, você, não digo incentivo ao litígio, mas, por exemplo, o fato o exemplo que a gente deu aqui antes, do PIS. Olha, aqui você fala, você sabia que se você nasceu antes de 1980, você tem direito a receber tal auxílio? Isso aqui é uma pessoa que não sabia e não estava procurando, não é? Então, se chegar uma mensagem dela para ela, é onde está a grande maioria. É da onde que vai sair muita renda, da onde que vai sair muitas vendas, e é onde a maioria não vem, é onde está o grande tesouro. Todo mundo pode ver, a gente vê nas redes sociais, está falando para esse pessoal aqui. Poucos estão investindo nesse aqui. Então, se você tiver uma estratégia diferenciada para cada um, fica muito mais certeiro. Então, tudo que a gente viu até agora já começa a formar várias estratégias, já começa a afinar, otimizar a sua visão de mercado e as suas estratégias. Por quê? Porque a gente falou da jornada de compra do consumidor, você entendeu o que é a jornada, como que ele passa. A gente falou de funil de vendas, como que funciona o funil de vendas, o marketing inbound. A gente falou dos 4 P's do marketing. Agora a gente está falando dos 3 tipos de clientes. Então, com base nisso, olha só, eu não falei no começo, mas aqueles que chegaram aqui no YouTube e estão assistindo essa palestra, coloca nos comentários o seu e-mail, que eu vou mandar o PDF dessa palestra para vocês, ok? Eu não sei se você vai estar vendo isso ainda em 2020 ou quando for, mas pode colocar nos comentários que eu vou enviar
o PDF da palestra para vocês. Bom, tráfego pago. Com tudo isso, há uma grande necessidade de ter o tráfego pago. Porque eu costumo falar muito para os meus clientes que o Facebook e o Instagram, quando eles começaram, eles eram redes sociais. Então, assim, eles queriam que as pessoas se interagissem, porque eles queriam para viciar as pessoas. Tanto que em 2014 eu gerenciava uma página de aviação que ele tinha 70 mil seguidores, mais ou menos. E qualquer coisa que postava lá dava 2.000, 2.500 curtidas, assim, brincando. Por quê? Porque o Facebook mostrava para os seguidores. Hoje ele não mostra. Você pode ter uma página de 50 mil. Você colocar lá não vai dar muito mais do que quem tem uma página de 2.000. A não ser que seja, lógico, alguém famoso, muito engajado. Mas fora isso, se você entrar como página profissional, página de empresa, principalmente, ele não vai entregar. E para isso você precisa do tráfego pago, do gerenciador de anúncios, que é até muito melhor. Por quê? Porque ali eu consigo escolher o público. Lembra lá atrás quando a gente falou de entender de público-alvo, de saber para quem eu estou falando? Lá no gerenciador de anúncios do Facebook, do Instagram, eu consigo definir isso, eu consigo definir que região estão essas pessoas, quais são os gostos, o que elas, costumes, o cargo, se os interesses são esses ou aqueles. Eu tenho muita coisa para definir lá. E o Google principalmente. Então aqui, quando a gente está falando, são dois tipos de marketing diferentes. O Google são pessoas que estão precisando, elas foram lá procurar, elas digitaram. Então, a chance dela fechar um serviço com um advogado chega a mais de 50%, porque ela foi lá e procurou pelo problema dela. Agora, o Facebook e o Instagram, eu vou impulsionar não para pessoas que estão procurando no momento, mas pessoas que com o tempo, a hora que precisar de um advogado, elas vão lembrar de você vai trabalhar a marca. Ou, se você voltar aqui, são pessoas que ainda não estão procurando um advogado, que de acordo com o objetivo do seu planejamento, você pode fazer uma estratégia, por exemplo, para essas pessoas aqui. Olha, vamos enviar uma mensagem para pessoas que não sabem que tem esse direito, por exemplo. Então o Facebook serve para isso. O Google são pessoas que estão realmente procurando. Então, o Facebook, quando eu impulsiono o Facebook, eu crio campanhas para o Facebook e Instagram. No Google, o Google, YouTube e parceiros. Porque no Google temos várias formas de fazer propaganda. Eu posso criar um vídeo para rodar no YouTube, por exemplo, colocar lá o doutor falando. No YouTube, por exemplo, pessoas que procuraram, vamos dizer lá, ela está procurando auxílio emergencial. E ela vai lá assistir alguma coisa sobre auxílio emergencial, aparece o vídeo do doutor falando, explicando sobre o auxílio emergencial, que pode ser aquela publicidade que você fecha em 5 segundos, pode ser aquela de 30 segundos. Tem várias formas de impulsionar, de fazer marketing no YouTube. O Google também, a gente pode ser o pesquisa, que é a rede de pesquisa. Então, para quando as pessoas forem lá no Google procurar você aparecer na primeira página, ou a rede de displays. A rede de displays são sites parceiros do Google, que praticamente é quase a internet toda. Então, por exemplo, às vezes eu vi um cliente falou, olha, o meu concorrente estava com um banner lá no Jus Brasil. Eu falei, olha, ele não estava com um banner lá no Jus Brasil, apareceu para você. Mas não é para todo mundo que entra no Jus Brasil, porque você se inclui dentro do público que ele escolheu. Você está dentro dessa otimização. Então, em vários lugares, você vai definir por interesse. Eu quero que apareça em lugares que pessoas estão procurando um advogado. Então, no Google eu consigo fazer tudo isso. No Facebook, no Instagram, é necessário criar um conteúdo. Então, para eu impulsionar, eu posso impulsionar só no Facebook, eu posso impulsionar só no Instagram, eu posso impulsionar só nos stories, por exemplo. Eu posso fazer, dependendo da campanha que eu quero fazer, eu posso fazer muita coisa. Agora, o do Google, eu preciso ter um site.
porque eu não vou anunciar minha página do Facebook lá no Google, porque eu estou anunciando o Facebook, estou anunciando o site do Facebook. Então eu preciso ter um site. E eu preciso ter uma estratégia de que a hora que essas pessoas caírem no meu site, como que eu vou converter isso? Porque assim, eu vou pagar para levar pessoas só para ver como meu site é bonitinho? Isso não. Então eu tenho que ter uma estratégia bem formada. Mas assim, quando tem uma estratégia bem formada, o Google ele é o maior vendedor do mundo. Eu tenho clientes que investem de 1.000 a 2.000 por mês. Só que assim, isso traz um retorno para eles aí fantástico, é garantido. Chega uma hora que a hora que o profissional acerta a configuração de público, de pesquisa, de leilão, a hora que ele acerta depois de algum tempo, é só manter. Porque ele vira uma varinha, um caça-níquel para você. O Google é fantástico. Outra coisa, o Facebook Ads, e o Instagram Ads, eu vou levar essa mensagem até as pessoas. Então eu vou fazer, elas não estão procurando, eu vou fazer com que chegue nelas. Então no Facebook, no Instagram, eu vou definir o que eu quero. Eu quero que o que a gente chama de panfletagem, que é o alcance. Sai mostrando para todo mundo. Eu quero envolvimento. Então ele vai procurar pessoas que têm tendência a clicar na foto, tem tendência a fazer compartilhar, tem tendência a comentar, tem tendência a marcar outras pessoas. Então isso é envolvimento. Ou eu posso também investir em tráfego. O que seria isso? Eu faço lá uma mídia e ponho um link, saiba mais. E quando eu pagar essa campanha no Facebook, eu criar essa campanha de tráfego, ele vai procurar pessoas que cliquem no link. Então, por exemplo, você colocou o link do seu WhatsApp. Aí você mandou uma oferta, uma mensagem, falando lá por exemplo, você tem direito, se você nasceu antes de 1980, você tem direito a receber essa quantia, e saiba mais, e clique aqui, e ele vai para o seu WhatsApp. Então dá para fazer uma campanha assim também, que também é excelente, é ótimo. E no Google as pessoas estão procurando. Ela foi lá e digitou, fez uma pesquisa. No Facebook, no Instagram, então, é trabalhado mais o marketing de atração. E no Google é um marketing de pesquisa. Bom, pessoal, estamos finalizando essa palestra. Eu falo novamente, quem gostaria de receber esse PDF, deixa seu comentário, deixa o seu e-mail aí que eu envio com todo prazer o PDF da palestra. Se quiser também me chamar, inbox, no direct, em algum lugar, João, tenho mais dúvidas, pode chamar, a gente fala muito mais, porque assim, se fosse se aprofundar em cada assunto desse, seria uma palestra para cada slide, seria um dia para cada slide. Eu tentei aqui sintetizar o máximo possível para advogados que não são profissionais de marketing, entendam e possam visualizar isso e colocar no seu dia a dia. Espero que eu tenha sido claro, mas se eu não fui, me chame, por favor. Aí eu falo, tá, João, e agora o que eu faço? Bom, as minhas sugestões. Primeiras duas sugestões é para você que é advogado autônomo, para você que está se formando, para você que é bacharel ainda, trabalha num outro escritório, você não tem condição de investir numa agência. Eu criei um curso de Facebook Ads e Instagram Ads para advogados. Então, nesse curso eu vou ensinar tudo que eu falei aqui, vou ensinar você a criar uma campanha, enviar para o público específico que a gente definiu, para que eles entrem em contato, para que eles se envolvam, para que esses clientes certos cheguem até você. Não adianta só postar, fazer uma foto no escritório e lá no estilo suítes e postar. Ele vai falar, João, mas não está dando resultado. Não está mesmo porque não está levando para as pessoas. Então, esse curso é fácil. Você, como advogado, vai ter uma ferramenta fantástica para fazer as suas campanhas, para fazer com que as suas publicações cheguem às pessoas certas. E, além disso, você vai aprender a analisar esses dados, como otimizar para que as próximas campanhas sejam cada vez melhores. E aí depois você me conta se está dando resultados ou não. Também continuando, para advogados, para bacharéis, para autônomos,
para recém-formados, até para estudantes, esse curso completo de gestão de redes sociais para advogados. Então, nós vamos passar por tudo isso, eu vou ensinar a fazer planejamento, eu vou ensinar tudo para que você mesmo faça a gestão das mídias sociais do seu escritório, ou pelo menos para que você possa liderar isso, se você tiver uma pessoa que faça isso. E para aqueles que falam, João, não, mas eu tenho escritório, a gente prefere pagar uma agência, a gente prefere pagar profissionais para que façam tudo isso. Então, a minha agência, a agência Link 14, ela é especialista, nós atendemos advogados e escritórios do Brasil todo. Então, a gente vive o dia a dia com esses advogados, nós sabemos quais são os problemas e soluções para cada caso. Então, procura saber mais, me chama, fala, João, eu tenho interesse em ver como que fica esse serviço da agência e a gente vai fazer um serviço profissional de qualidade e incluir tudo isso que eu falei aqui para vocês. Então, pessoal, fico por aqui. Obrigado a todos. Quem quiser me procure nas mídias sociais, eu estou por aí. E espero em breve vir com uma nova palestra. E quem quiser, falou, João, eu tenho interesse em saber mais sobre isso, por favor, mande sua mensagem que vou ter um prazer de produzir essa palestra, de produzir uma aula para vocês. Então, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.